Você já se imaginou comprando um carro popular, 0 quilômetro, com apenas R$ 15.000 ao invés dos 25 mil cobrados pela concessionária? Seria muito bom, né? Muito bom. Isso só seria possível se os impostos fossem desconsiderados. Isso mesmo, 40% do valor de um veículo são impostos. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, essa cota não chega a 10%. É por isso que hoje teve gente protestando no centro da capital, no exato momento em que o impostômetro atingiu o incrível valor de R$ 1 trilhão arrecadados em 2012. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e ainda agora querem voltar com a CPMF. Então a gente fica meio triste, né? Porque a gente não vê retorno nenhum disso, só vê a corrupção aumentando. Eu acho um absurdo, né? É muita coisa, né? É mais que absurda. É a mais complexa e burocrática carga tributária do mundo. São 63 tributos diferentes, impostos que abocanham mais de 50% da renda do trabalhador e quase 40% do faturamento das empresas. Em 2010, por exemplo, cada brasileiro pagou mais de R$ 6.700 em impostos. O valor altíssimo é culpa do sistema de tributação, classificado por especialistas de perverso. Você tem apenas um imposto, se a gente pega como, por exemplo, o ICMS, né, que é um dos impostos mais complexos que a gente tem hoje. O ICMS está incidindo várias vezes numa mesma cadeia produtiva. Então, desde a fabricação, atacado, varejo, até o consumo final, o ICMS vai incidindo várias vezes. Né? Além disso, você tem tributos incidindo sobre outros tributos, né? PIS e COFINS na base de cálculo do próprio ICMS. Então, isso gera uma complexidade, uma burocracia tremenda, dificultando ainda mais esses direitos e esse entendimento, conscientização do contribuinte. Só para se ter uma ideia, nos últimos 6 anos, o dinheiro recolhido pela máquina pública dobrou no Brasil e acaba de bater mais um recorde. Chegou a R$ 1 trilhão 35 dias mais cedo do que no ano passado. A marca foi registrada hoje de manhã no impostômetro instalado no centro de Curitiba. O painel mede as taxas e contribuições ano a ano. No local, empresários, economistas e integrantes da Associação Comercial do Paraná fizeram um protesto pacífico contra a carga tributária brasileira. Nós temos que aplicar gestão no governo, nós temos que ver aonde que estão gastando e temos que mudar isso daí. Nós temos que reduzir essa carga para que possamos crescer. Está aí um número que realmente o Brasil não tem do que se gabar, do que comemorar. E aqui no estúdio a gente vai conversar agora com o economista Gerry Schekin, para poder explicar para a gente um pouco mais sobre essa repercussão, claro, e o impacto disso na vida de todos nós. Tudo bem, Gerry? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Bom, a questão dos impostos, como o próprio termo diz, é um imposto. Você não consegue hoje fugir deles praticamente, principalmente o consumidor. À medida que você tem a folha de pagamento, o teu salário, você está pagando imposto de renda, você está pagando INSS e no consumo dos bens você está pagando ICMS, IPI e assim por diante. O que o consumidor deve fazer, na verdade, é sempre pesquisar os melhores preços, as melhores promoções para que ele tenha um reflexo melhor sobre isso. Da mesma forma, essa questão de mudança do imposto só se dá, eu acredito, a longo prazo. Precisa uma reformulação de um modo geral do governo, de como cobrar, aonde cobrar para que isso seja feito. Hoje isso, a curto prazo, a médio prazo, é impossível acontecer praticamente. A gente comentou a questão do preço do carro popular, que cairia bastante se não fossem os impostos. Que outros exemplos o senhor pode dar de que forma o consumidor acaba sendo prejudicado por essa carga? Muito bem. Por exemplo, você tem hoje R$ 1 trilhão, é um dinheiro exorbitante, é uma carga tributária muito alta. A questão é como esse imposto é gerenciado pelo governo. Aonde que o consumidor pode ser beneficiado? À medida que você paga um plano de saúde privado, uma escola particular para o seu filho, você está tirando dinheiro do bolso e pagando um serviço que deveria ser feito pelo próprio governo. Aí é que ele teria um benefício maior. Se esses recursos fossem melhor aplicados, esse dinheiro que ele deixaria de pagar em escola, em saúde, só 2 exemplos bem práticos, ele poderia consumir
em outros bens. Isso é um exemplo bem direto da falta de gerenciamento desses recursos por falta do governo. Quer dizer, na verdade, para a gente entender um pouco essa engrenagem do funcionamento do governo e tudo mais, basta a gente até dar alguns exemplos. Medicamentos, por exemplo, 36% do valor do medicamento é imposto. Gasolina, 57% e por aí vai. Quer dizer, pelo menos 30% de tudo que a gente paga para o governo. Agora, reduzindo isso de uma forma drástica, por exemplo, resolveria o problema? Ou o senhor acha que a redução tem que ser gradual? A redução, eu acredito que ela deva ser gradual. Por que isso? Eu acho que entraria um colapso você simplesmente dizer assim, vamos reduzir drasticamente isso. Por quê? Os impostos, na verdade, eles fazem parte de um orçamento do governo federal, estadual e municipal. Esse orçamento, teoricamente, ele é revertido para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e assim por diante. Hoje, reduzir simplesmente, o governo deixaria de ter recursos para aplicar nisso. E aí nós teríamos um colapso, de uma forma geral. Então, isso deve ser repensado e aplicado gradativamente. Nós falamos bastante aqui dos consumidores, mas as empresas também penam com essa carga tributária. Para quem que é mais complicado? Para o consumidor ou para as empresas? Olha, bom, como técnico da FIEP, eu tenho o lado da indústria hoje que é muito complicado. A FIEP, como voz da indústria paranaense aqui, ela procura sempre promover o encontro dos empresários e assim por diante. O primeiro assunto que vem em pauta nesses encontros é a alta taxa tributária que incide sobre folha de pagamento e sobre o sistema produtivo. Por exemplo, a indústria hoje, se ela tivesse uma menor tributação na linha produtiva, consequentemente ela estaria aplicando isso em investimentos, gerando mais empregos, mais renda. Ou seja, à medida que você tem um benefício, seja ele na indústria, isso vai fazer um círculo acumulativo. Ele vai multiplicar o investimento, o emprego, a renda e assim por diante. E lá na ponta, com certeza, você vai ter um montante de imposto também suficiente para você reaplicar na economia. E no caso da folha de pagamento, quer dizer, facilitaria a contratação de mais gente. Com certeza, sim. Esse é um fator muito importante. Essa redução da folha de pagamento, a folha de pagamento é muito onerosa. E também o Brasil hoje melhoraria a competitividade internacional, inclusive. Porque à medida que você aplica em inovação, em novos processos produtivos, você ganha em produtividade e você ganha em competição com outros países, os asiáticos, por exemplo, os chineses que estão aí, que causam um certo receio para o empresariado. Tudo isso melhoraria, com certeza. O senhor falou em reduzir gradativamente essa carga. É isso que o senhor imagina para o futuro? Deve ser essa a posição tomada? Sim, com certeza. Hoje nós temos em mãos, por exemplo, qual a ferramenta que nós temos em mãos hoje para pleitear ou para buscar uma melhora nisso? Eu sempre digo que é o voto, é do cidadão. À medida que você elege, seja um vereador, seja um deputado estadual, um deputado federal, um senador, esses são os representantes do povo. E deles devem surgir essas propostas, esse conceito de diminuição dos impostos. A partir daí você tem uma melhora. Eu acho que essa é a ferramenta do consumidor. Tá certo. Jerry, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite. Eu agradeço. Boa Obrigada. noite a todos. E você vai ver depois do intervalo o levantamento sobre os indicadores culturais aqui do Paraná. E um espetáculo da natureza bem no centro de Curitiba. Nós voltamos em instantes.